Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós iremos começar a entender como é que a corrente elétrica surge a partir da atividade dos elétrons nos átomos dos materiais condutores. Observe na figura que existem elétrons que estão mais próximos do núcleo e elétrons que estão mais distantes do núcleo. Esses elétrons que estão mais próximos, eles são atraídos por uma força maior exatamente pela sua proximidade do núcleo. Já os elétrons que estão mais distantes, eles são atraídos pelos prótons do núcleo com menos intensidade. Então, esses elétrons, eles têm mais facilidade de se desprenderem das suas órbitas. E por esse motivo, nós chamamos esses elétrons de elétrons livres. Quando esses elétrons se desprendem, eles deixam um espaço vazio que nós chamamos de lacuna. E a tendência natural é que essas lacunas sejam preenchidas por elétrons que virão de outros átomos. Como podemos ver nessa figura, a movimentação dos elétrons ocorre desordenadamente e em todas as direções nos materiais condutores. Mas nós podemos intencionalmente fazer com que eles se desloquem todos sempre no mesmo sentido. E para que isso ocorra, nós aplicamos uma diferença de potencial nas extremidades desse material condutor e vemos que vai haver um movimento ordenado que nós iremos chamar de corrente elétrica. Nós já sabemos da primeira aula que as cargas elétricas que têm sinais iguais, elas tendem a se repelir. Já as cargas elétricas com sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Observe que a diferença de potencial que foi aplicada ao condutor é composta de uma placa com carga positiva e outra placa com carga negativa. Como já vimos anteriormente, as cargas positivas vão atrair as cargas negativas. E esse fluxo vai ser mantido enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nas extremidades do condutor. Com esse deslocamento de elétrons, já temos configurado o fenômeno da corrente elétrica. E a partir daí, já dissemos anteriormente e podemos concluir que a eletricidade é o fluxo de elétrons em um condutor. Essa circulação permanente de elétrons, ela pode ser quantificada. E como qualquer coisa que precisa ser medida, existe a necessidade de termos uma unidade que defina quantitativamente a grandeza a ser determinada. E no caso da corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, que é representado pela letra A. Além da unidade padrão, nós temos, como podemos ver nessa figura, os múltiplos e os submúltiplos. Nos múltiplos, nós temos o quiloampere, o megaampere e o gigaampere. Nos submúltiplos, nós temos o miliampere, o microampere e o nanoampere. Todas essas unidades você já estudou e aprendeu como fazer na apostila que foi disponibilizada. Aqui nós temos algumas unidades já convertidas exatamente daquela forma que foi explicada na apostila que vocês tiveram acesso. Então, essas medições de corrente, elas podem ser registradas em um aparelho de medição específico para esse fim. Esse aparelho é o amperímetro.
Vemos aqui um circuito aberto, portanto, não há circulação de corrente. É por isso que você vê a leitura do amperímetro como 0. Aqui nós fechamos o circuito e houve circulação de corrente. Então, o amperímetro registrou o deslocamento de elétrons. E até aqui, o nosso foco era entender como se dá a geração da corrente elétrica nos materiais condutores. E agora que já sabemos que o deslocamento de elétrons entre átomos de um material condutor faz surgir a corrente elétrica, que pode ser medida pelo amperímetro, nós já podemos ir adiante e entender que a corrente elétrica ela precisa ser conduzida por meios adequados. Esses meios nós iremos conhecer futuramente. Mas quando há uma falha nessa condução, nós podemos enfrentar diversos problemas. Um deles, que é matéria de estudo nas faculdades de engenharia, é o curto-circuito. Conforme podemos observar nessa figura, o curto-circuito pode ser bifásico, quando ocorre entre duas fases, pode ser trifásico, quando ocorre entre as três fases, pode ser bifásico à terra, quando ocorre entre duas fases e a terra, e pode ser monofásico, quando ele ocorre entre qualquer uma das três fases e a terra. Apesar do curto-circuito elevar os níveis de corrente, nós não devemos confundir curto-circuito com sobrecorrente. Conforme podemos ver nos gráficos, há uma diferença absurda entre sobrecorrente e curto-circuito. Na sobrecorrente, a corrente vai aumentando gradativamente, aos poucos, até um nível que pode chegar a atuar as proteções de um determinado sistema. Já no curto-circuito, o nível de corrente sobe bruscamente em uma fração de tempo curtíssima, atuando imediatamente as proteções do sistema. Na teoria da eletrotécnica, a corrente elétrica pode ser representada graficamente. E conforme vemos na figura, nós temos basicamente dois tipos de corrente: a corrente alternada e a corrente contínua. Nesse caso, vemos aqui o gráfico de uma corrente alternada monofásica e o gráfico de uma corrente contínua. Existem diferenças significativas entre as duas. A corrente contínua, por exemplo, que é a que usamos em nossos veículos, nas pilhas dos equipamentos elétricos e em várias outras aplicações, ela tem polaridade fixa, ou seja, tem um polo que sempre será positivo e um polo que sempre será negativo. Já na corrente alternada, que é a eletricidade que nós usamos em nossas residências, os polos se alternam e variam de polaridade 60 vezes a cada segundo. Daí vem o seu nome, corrente alternada. E, para finalizar nossa aula de hoje, nós temos o gráfico de uma corrente alternada trifásica. Aqui, as três fases representadas pelos gráficos azul, vermelho e verde fazem o mesmo trabalho separadamente, com uma defasagem de tempo que nós iremos entender como funciona futuramente. Então, até a nossa próxima aula.